E aí, meu querido? E aí, minha querida? Tudo bem? Vamos começar mais um episódio do podcast Exchange Pass, que, como sempre, é focado na sua transformação. Se você já nos conhece, deixa o like na confiança, porque você sabe que esse episódio será fantástico. Se você ainda não nos conhece, aqui eu trago alunos, ex-alunos e diversas pessoas de áreas diferentes que podem trazer uma perspectiva diferente para você com relação ao seu crescimento e a sua evolução. Então, se essa é a sua vontade, é o que você realmente quer para a sua vida, uma evolução por meio de aprendizado de diversas técnicas que vão ajudar você não apenas no inglês, mas em outras áreas, fica aqui com a gente. Me ajuda bastante se você der um hypar nesse vídeo. Quando você aperta o like, dá para você hypar o vídeo e assim esse vídeo chega para outras pessoas. Logo, vamos agora para um momento muito importante. Eu gravei um episódio aqui sozinho falando sobre países bons e ruins para morar há um tempo atrás. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que, aliás, ela é minha aluna de inglês e ela mora hoje na Irlanda. E ela vai passar para a gente uma perspectiva de como está a Irlanda, das experiências dela por lá. Logo, se você se interessa pela Irlanda, já pensou em algum momento ir para lá e também quer saber um pouquinho sobre como é o inglês deles, fica aqui com a gente, porque hoje eu recebo a Carol. E aí, Olá, Carol, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu adoraria poder compartilhar um pouco da minha experiência e qualquer dúvida que você tiver a respeito disso, pode estar conversando comigo e falando sobre. Show de bola. Primeiramente, Carol, eu quero saber de cara, como foi a decisão de sair do Brasil e ir para a Irlanda? Por quê? Então, Muitos brasileiros têm essa dúvida. Pô, fico no Brasil, saio do Brasil, insegurança, não conheço ninguém, não sei se vou me adaptar ao país, muita coisa no mundo mudando, guerra, a pessoa fica, poxa, sim. o que que eu faço? Como foi isso para você? Então, para mim, na verdade, eu saí já faz 2 anos que eu tomei essa decisão e foi uma decisão muito difícil, na verdade, de ser tomada. Eu esperei um tempo para ver se era realmente isso que eu queria para minha vida. Porque é um investimento muito alto, é uma mudança de vida, só que eu sentia que eu precisava, que era um objetivo que eu tinha que passar por isso. Então, eu já estava trabalhando aqui em São Paulo e eu passava todos os dias pegando aquele trânsito e era todos os dias aquela vida. E eu pensava, gente, será que tipo realmente é isso que eu quero para mim? É isso que eu quero para o meu futuro? E eu comecei a pensar, agora tipo, juntei um dinheiro. O que eu faço? Ou eu dou uma entrada numa casa, ou eu realizo o meu sonho de viajar. E foi aí que eu fui lá e pensei, que caminho eu quero tomar? Se eu comprar um apartamento, dar entrada em um apartamento, que tipo de vida eu vou levar? Vou ter que a vida inteira continuar pagando aquilo, vou continuar tendo que viver essa vida, pegando esse trânsito, fazendo isso, fazendo aquilo, sempre estar com a cabeça no foco onde eu vou morar, um lugar específico, então eu não poderia me mudar, não poderia me locomover muito. Então eu pensei, eu vou viajar, eu vou primeiro realizar o meu sonho e depois eu tento me estabelecer em algum lugar. Então, eu tomei a decisão, eu juntei um dinheiro, eu fiz um plano, o que eu vou levar na mala, o que eu vou fazer lá, e fui lá. Na verdade, quando eu fui, foi na intenção de estudar inglês. Eu não tinha necessariamente a intenção de permanecer, então foi assim, tudo novo. Eu só fui e fiz acontecer. Isso que eu ia te perguntar, aliás, se você tinha a intenção de ficar lá na Irlanda, porque você Não. tá há 2 anos e vai voltar para lá, Vou. ou se você tinha a intenção só de aprender inglês e voltar para cá. Na verdade, não. Foi só a intenção de ir para aprender inglês e ver o que a vida me reservava. Então, eu fui, cheguei lá, tudo era muito novo, era outra realidade completamente diferente do Brasil. Fui, conheci, fiz amigos, comecei a trabalhar e as oportunidades foram se abrindo, as coisas foram acontecendo, coisas assim muito positivas no meu ponto de vista, totalmente fora da realidade do que eu já tinha do Brasil. Então, tudo isso foi me encantando, as coisas foram dando muito certo para mim e eu fui permanecendo. Hoje, eu já não estou mais como estudante de inglês, porque eu fui com visto de estudo. Hoje, meu visto atual é de trabalho, que eu consegui emprego dentro da minha carreira. Eu fiz toda a tradução do diploma, fiz a procura do meu trabalho, consegui, graças a Deus, amo o que eu faço lá hoje. E
E é isso. Que legal. Fala pra gente, aliás, porque eu sei que tem áreas que você precisa validar o diploma. Sim. Aliás, todas as áreas você vai precisar validar o diploma, mas tem áreas que eles não acham interessante pra eles. Ou, por exemplo, direito, que as leis de lá são diferentes. Logo, você teria que fazer um curso novamente. Você sabe quais são as melhores profissões pra você ir pra Irlanda? Sim, sim. A minha área é uma área muito procurada lá na Irlanda, que é a área de educação. Não tem muitos professores, então eles realmente eles procuram pessoas com a graduação necessária. Então, quando eu cheguei lá, eu descobri que havia essa possibilidade e eu fiz toda a tradução do meu diploma e foi muito fácil. Foi realmente muito fácil. O primeiro emprego a primeira escola que eu mandei meu currículo, eu consegui o emprego. Caraca, que curso foi esse que você fez? Eu sou pedagoga. Pedagoga? Sim, professora. E outras áreas, como você está perguntando, a área de engenharia. A minha área se enquadra em uma questão de general skill, que é uma... Como que eu vou explicar? General skill e critical skill. São duas linhas e cada uma segue um jeito de trabalhar. A general skill são listadas algumas das... Como que eu posso explicar? Algumas das carreiras das quais são necessitadas, como a área de educação é uma, a área da saúde é outra. Eu acredito que chefe de cozinha. Tem algumas, eu não me lembro de todas, mas entra nesse conjunto. E tem a área de critical skill, que já é, por exemplo, a área da minha irmã de engenheira, que era mais contabilidade. E cada uma delas também seguem seguem diferentes salários. Para general skill, você tem que ter um certo mínimo de salário. Para critical skill, você tem que ter um outro mínimo de salário. E tem... Qual que era o outro? Para general skill, você pode estar dando início para o seu processo de passaporte irlandês. Então, o que acontece? 2 anos... mais 2, no total 3 anos, total 5. Um total de 5 anos dentro do General Skill, você pega o passaporte irlandês. E na Critical Skill é uma área que necessita muito mais. São 2 anos dentro da área, trabalhando no país, você pega o passaporte irlandês. 2 anos? 2 anos. Acredito que mais 3, porque é o processo que dá entrada. Assim como o meu é 4 mais 1 ano, dá o processo de entrada. Caramba! É bem interessante, não? E, aliás, pouco burocrático, porque se você pega o país que está do lado da Inglaterra, que é para onde eu fui, sim. é muito, mas muito mais Sim, difícil sim. e complicado alguém conseguir migrar para lá. Eu lembro que uma moça que eu conheço, ela foi como babá, babysitter. Ela estava 9 anos lá, e se ela ficasse o 10º ano, ela poderia dar entrada. Sim, sim. Eu falei, cara, que loucura. Obviamente, tudo bem, ela não tinha uma profissão. Talvez isso mude quando a pessoa é mais qualificada, por exemplo. Sim. Mas ainda assim, É um processo diferente. a Inglaterra, pra mim, ela dificulta mais do que os Estados Unidos pra você conseguir, como imigrante, viver lá como um cidadão. Sim, e tem muitos brasileiros, é engraçado isso. Mas da mesma forma também há muitos brasileiros na Irlanda. Eu acredito que tenha também muitas pessoas que vieram da Inglaterra para a Irlanda, porque a Irlanda o processo é muito mais fácil. É bem interessante isso, sim. Uma coisa muito importante que eu queria perguntar pra você é o seguinte: muitos brasileiros vão pra Irlanda. Sim. Primeiro porque é um país relativamente barato pra se fazer intercâmbio. Quando eu estava procurando um país, falaram, pô, quer um intercâmbio mais barato? Vai pra Irlanda que é mais barato. Sim. Além da Irlanda ser mais barata, ainda assim era fácil de entrar brasileiro. Sim. Teve uma época que eu trabalhei na Air France KLM. E eu não vou falar a nacionalidade, mas eu deixei passar uma pessoa de uma certa nacionalidade. E a imigração irlandesa tinha pedido alguns requisitos para essas pessoas, porque estava indo tanta pessoa dessa nacionalidade que estava começando a se tornar um problema lá de muito imigrante e eles queriam cortar. No off eu te falo. Só que a supervisora da Air France me chamou e falou, Giovanni, não tem problema você ter atendido esse cliente, porque eu peguei o passaporte dele e, assim... é todo estampado, é todo tatuado, cheio de estampa o passaporte dele. Logo, é um cliente que nós chamamos de high profile e low profile.
Aqui no Brasil, nós não negamos pessoas o embarque delas por perfil. Aham. Só que fora do Brasil, as pessoas negam sim embarque de outras pessoas por perfil. Sim. Tipo, não gostei de você, volta pro seu país. Sim, sim. Você sente que isso está acontecendo com os brasileiros? Você sente que tem muito brasileiro lá e vocês estão começando a sofrer alguma coisa por conta disso? Sendo bem sincera, eu não consigo realmente perceber isso. Tem muito brasileiro, sim, mas eu não vejo... É um país que a verdade é que precisa muito de imigrantes. Precisa muito de imigrantes. Porque falta muitos profissionais para muitas áreas lá, desde áreas simples, como um chefe de cozinha, como um cleaner, até áreas mais específicas, como finanças, contabilidades, precisa muito mesmo de profissionais. Então, sendo bem sincera, eu não consigo ter exatamente essa visão se há essa situação ou não. Mas o que eu vejo muito é que o país parece que dá entrada para as pessoas, porque eles precisam dessa mão de obra. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Eu não entendo nesse momento exatamente se está tendo um fluxo muito alto, podem estar barrando ou não, mas é um país que precisa muito de imigrante para poder ter os serviços básicos, entende? Entendi. Eu até pergunto isso pra você porque notícia ruim corre muito mais que notícia Sim, boa. Ninguém abre um sempre. jornal pra ver notícia boa. Logo, algumas notícias que aparecem, elas podem ser uma exceção. Não é que não aconteçam, é que talvez não seja na proporção que realmente as pessoas dizem que Sim. realmente acontece. Porque eu tava vendo num jornal, eu esqueci até de que país é esse jornal, mas entrevistaram um brasileiro falando que ele sofreu agressão de um nativo do local por conta de uma intolerância por ele ser imigrante. Sim. E você mora em Dublin, Sim, só pra deixar no claro. sul de Dublin. No sim. sul de Dublin. Sim. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas, como alternativa a Dublin, vão pra Cork, que fica mais pro interior. Porque falam, pô, Dublin tem muito brasileiro, você vai ter que fugir de brasileiro, vai pra Cork, que é melhor pra aprender inglês. Eu, quando Você acha que fui vale? falar bem a minha experiência, eu fui para a Irlanda com o objetivo de fugir do que foi o estresse de São Paulo. Então, quando eu imigrei, o primeiro país que eu decidi ir foi para Limerick, que é a cidade mais do interior que tem da Irlanda. E também com aquele objetivo, vai ter menos imigrante, vai ter muito mais contato com nativos. Não. A verdade é que tem muito, muito, muito brasileiro em todas as partes da Irlanda. Eu acredito que eu já fui para todas as partes. Eu gosto muito de andar. Isso a gente tá falando da Irlanda do Norte, que faz parte da Grã-Bretanha. Ou você tá falando da Irlanda toda? Do norte, inclusive, eu acredito que tenha pouco brasileiro. Eu já fui lá uma vez, mas eu não encontrei brasileiro, de verdade. Mas foi um passeio muito rápido, então não posso dizer com propriedade. Mas na Irlanda mesmo, tem muito brasileiro em todas as partes. Já estive em Cork, escuto português pela rua. Já estive em Waterford, escuto português pela rua. Limerick, Galway, sempre. Galway, eu escuto muito brasileiro. Na verdade, eu acho que a maior comunidade fica em Galway e Dublin. Eu acredito, não tenho muita certeza. Mas a verdade é que tem muito brasileiro em todas as partes da Irlanda. Ou seja, eu vou fazer intercâmbio, não consigo fugir de brasileiro se Não for pra Irlanda. consegue, não. Não consegue. Mas ainda assim tem um número de nativos bons, pelo menos pra poder trocar uma Sim, ideia. sim, E não sim. nativos, mas que falam inglês. Sim, sim. Ótimo. Tem muito imigrante de qualquer forma. Então, a língua em comum tem que ser O o inglês. inglês, sim. Porque assim, quando eu fui pra Liverpool, eu imaginei que teriam menos brasileiros do que Londres. Realmente tinham, porque Londres, obviamente, chama mais atenção. Entretanto, eu encontrei alguns brasileiros por lá. Mas o que eu fazia? Eu ignorava. Eu não falava com as pessoas em português. E se tinha alguém falando português perto de mim, o que eu fazia? Saía Falava de em- perto. Aham. Saía de perto. Teve um estudante, ele falou, quando eu cheguei aqui eu tava assim igual a você. Eu ignorei ele, só saí andando. Não, porque, cara, a Libra, quando eu fui pra lá, tava 5,50. Hoje ela tá R$8. Sim, sim. Imagine só o nível de investimento que você faz. Sim, 8 mil reais dá 1.000 libras. sim. Pra É você muito desperdiçar isso falando português. Falei, Sim. não, me recuso a falar português. Sim. Até com a minha família, minha mãe, meu pai, eu falava no WhatsApp em inglês. Minha mãe jogava no tradutor e pra colava responder. de volta pra mim. Sim. Porque eu falei, eu preciso fazer esse investimento Sim, valia valer. a pena, sim. Da Irlanda, qual foi a parte que você mais gostou? Já que você conheceu tantos lugares diferentes. Você fala em questão turística.
Isso, ou, assim, pode me trazer a perspectiva da questão turística e da questão pra realmente morar. Galway. Galway é Galway. Galway é um lugar... Pode falar. Ficar mais no sul ou no norte? No norte, do outro lado, do oeste. Eu tô na outra ponta, Dublin. Então, Galway. Galway é um lugar maravilhoso, maravilhoso, uma vibe... Não sei se você já ouviu a música Galway Girl, do Ed Sheeran. Não. Se você vê aquela música, você consegue ter uma noção mais ou menos do que é Galway. É um lugar, eu não sei explicar, muita energia, muito vibrante. E é muito gostoso, é uma vibe irlandesa muito gostosa. Uma cidade calma, é pequeno, lugar pequeno, claro, mas é uma delícia, amo Galway. Sempre que eu tenho oportunidade, eu volto para Galway. E você pensa em fazer até uma transição pra morar lá? Não exatamente, eu até penso, mas eu tô muito feliz, na verdade, em Dublin, onde eu tô agora. E especificamente no sul de Dublin, é um lugar maravilhoso. Eu moro 15 minutos andando da praia, então... Olha, eu não tinha Muito muita bom. vontade de ir pra Irlanda, mas falando com você tá me dando uma vontade Sim. de ir pra lá. Tá falando tão bem que eu tô, caraca, eu preciso conhecer esse lugar. Sim, é uma delícia. Você, Vamos lá. você foi pra lá com que nível de inglês? Você saiu do Brasil? É bem interessante isso. Quando eu saí do Brasil, eu tava com... não posso dizer, eu acredito que um A2. Só pra contextualizar, pra quem não conhece, pessoal, A1 é o elementary, básico, o nível mais baixo de inglês. O A2 é um pre-intermediate, é um pré-intermediário. Você já consegue fazer frases básicas no inglês, mas ainda não é considerado um aluno intermediário. Aí você tem o B1, B2, C1, C2. O C2, que é o nível mais alto de inglês, é um nível que nem nativos têm. Nem nativos na língua têm o nível C2. É um nível até pra mim desnecessário. A não ser que você faça um mestrado, um doutorado, que você esteja se especializando em alguma coisa. Porque a maior parte dos nativos são B2, Sim, C1. sim. Se você parar no C1, que é o nível que eu tenho, tá ótimo já. Sim, é suficiente para se comunicar e para resolver o que você precisa resolver, sim. Quando eu fui ali por um A2, então foi muito difícil, um pouco traumático, para falar a verdade. Não traumático, mas eu estava sozinha, então, E o meu primeiro obstáculo que eu já tive, assim, saindo do aeroporto, foi extravio de mala. Então, com extravio de mala, eu já precisei procurar alguém para pedir ajuda. E agora, o que eu faço? Como que eu recupero? E eu já não conseguia ter essa comunicação no começo. E eu comecei a ficar desesperado. O que vai acontecer comigo agora? Aí, eu fui tentar me comunicar. Um moço muito gentil pegou o tradutor, começou a tentar me entender. Ele colocava no tradutor dele, eu colocava no meu. E a gente se comunicava dessa forma. E, no final das contas, fiz o papel, coloquei o endereço onde que a mala iria vir para minha casa e deu tudo certo. Próximo desafio. Sair do aeroporto. Sair do aeroporto, encontrar o ponto de ônibus, pegar a informação se aquele era o ônibus certo, se eu estava fazendo o que era para ser feito corretamente, vou para o lugar certo. Foi bem difícil conseguir. O pessoal também, todo mundo me ajudando com o tradutor. Consegui. Próximo obstáculo, pegar o Uber. Consegui chamar o Uber, não foi muito difícil essa parte. Quando eu já cheguei lá na acomodação, eu já estava tão nervosa que eu bati na porta, falando, I'm sorry, I don't know to... E você entende um desespero na forma de falar? E as pessoas, não, tudo bem, eu sou brasileiro também. Eu, graças a Deus. Obrigada. Aí eu respirei, pensei, agora tá tudo tranquilo, agora eu posso relaxar e aqui começa o meu processo. Mas entre a saída do Brasil até chegar lá, você sente um pouco daquele estresse de como eu vou me virar, ainda mais por ser tudo novo. Logo, chegar com nível de inglês bom já teria mudado toda a experiência. Ajuda muito, sim, ajudaria muito. Eu falo isso pras pessoas, eu falo, gente, Sim. é sempre bom, mesmo fazendo um intercâmbio, chega com um nível de inglês legal, porque você vai passar por alguns perrengues. Sim. Eu fui viajar pra Inglaterra, fiz meu intercâmbio, eu já era professor de inglês. Logo, putz, pra mim foi tranquilo. Até o dono da casa, ele mandou mensagem pra mim e falou assim, Giovanni, pega um Uber pra vir até aqui. Eu falei, negativo, transporte público. Aí saí do aeroporto de Manchester,
Fui pro aeroporto de Esqueci. Liverpool. Manchester. Eu cheguei em Manchester. Fui pro aeroporto de Liverpool de ônibus. Chegou no aeroporto de... No aeroporto não, eu saí do aeroporto de Manchester e eu fui pra rodoviária de Liverpool, porque o ônibus não leva pro aeroporto, ele leva pra uma outra rodoviária. Sim. Cheguei na outra rodoviária e de lá eu tive que pegar um segundo ônibus pra chegar até a casa da família. Longe. Exatamente, então, pô, tive que pedir informação, Sim. conversar com as pessoas. Sim. Ter esse primeiro contato. Exatamente. E Chegar na emoção, né? é muito engraçado que eu fui extremamente educado com um cara e ele estranhou a minha educação. Porque quando eu saí do aeroporto de Manchester, a primeira coisa eu pisei pra fora, eu falei, caraca, cara, cheguei, estou na Inglaterra. Aí eu cheguei no funcionário que parecia ser um funcionário de rampa. Como eu trabalhei no aeroporto, eu sei como é o uniforme, provavelmente ele trabalhava na rampa. E na rampa eu ficava mais brutão. Aí eu cheguei nele e falei assim, ó, excuse me, may I ask you a question? Pessoal, o may, ele traz muito uma formalidade na sua fala quando você usa o may pra fazer pergunta. Sim. Ele olhou pra mim assim e falou, sure. Tipo, claro. Fala, o que foi? E aí eu perguntei onde que era o terminal pra pegar o ônibus. Chegando no terminal, tive que conversar com uma pessoa que estava aguardando outro ônibus pra ver qual que eu pegava pra ir na casa da família. Chegando, aliás, pegando o ônibus, eu tive que perguntar pro motorista qual que era o melhor ponto pra eu descer. E tudo isso eu conversei tranquilamente. Sim. Conversei e entendi tranquilamente. Que bom, sim. E chego eu, a referência era uma igreja. Chego eu na igreja com a minha mala gigantesca, minha outra mala pequenininha. Eu olho assim tudo ao redor e falo, tá bom, e agora? Vazia a rua. Eu falei, e agora não tem nem ninguém pra eu conseguir conversar. Aí eu olho pro outro lado da rua, tinha um cara. E ele olhou pra minha cara de perdido na minha mala e falou, mano, esse cara precisa de ajuda. Ele só fez assim, ó. Aí eu fui, atravessei a rua e perguntei pra ele como que eu fazia pra chegar até o endereço da casa da família. Ele me indicou, estava andando, passa de carro quem? O dono da casa. Nossa, que sorte. Ele me deu uma carona. Ele Ai, me que reconheceu bom. pelo chapéu, tô sempre de chapéu. Aí me deu uma carona até a casa de família. Ai, Meu, que sorte. foi muito fantástica essa experiência. Sim. Muito gostoso. Sim. E a Só- família era inglesa? A família era inglesa, eles eram do sul da Inglaterra. Aí eles foram morar em Liverpool, que fica no norte. Eu me perdi no primeiro dia que eu fui dar uma volta, só que as casas e as ruas são muito parecidas. São. E eu falei, cara, de onde eu saí? Eu não sei de onde eu saí. Eu demorei meia hora pra me encontrar Caramba. e descobrir onde ficava a casa. Nossa. E eu acredito que eu nunca estive em Liverpool, mas seguindo o padrão britânico, que é o mesmo da Irlanda, é tudo igual. É tudo igual. Olha, sério, se você puder um dia, vá pro norte. Já foi pro sul da Inglaterra? Você já foi? Fui só pra Londres. Não, só Londres e os restos de passagem foi só de aeroporto. Eu fui no sul, eu fui pra Londres, Cambridge, Oxford. Pro norte eu fui pra... Oxford, quero ir. Muito bom. York, Leeds, Manchester, Liverpool. E tem uma outra cidade, Leeds. Leeds é horrível, não vá pra Leeds. Quem mora lá é o ex-namorado da Amy Winehouse. Ele mora em Leeds, hoje em dia. Cidade horrível, tem nada pra fazer. Imagino. Sendo que eu cheguei a conversar com um grupo de jovens e falei, e o que tem de legal pra fazer aqui na cidade? Eles, cara, você tem 2 shoppings, só. Não tem nada pra fazer aqui, realmente não tinha. York é muito arborizada, a cidade mais arborizada que eu vi gostoso. ali na Inglaterra. E Liverpool, bem, eu sou fã dos Beatles, eu gosto Sim. mais de Liverpool do que da Disney. Nunca fui pra Disney, mas duvido que eu goste mais, porque é uma cidade totalmente voltada, o turismo, pros Beatles. Sim, sim. É muito fantástico E isso. futebol também é bom. Futebol. O Liverpool é um time muito conhecido. Sim. E tem muito irlandês lá, na Sim, Inglaterra. tem sim. Muito, muito. Aliás, Engraçado, uma sim. pergunta que eu quero fazer pra você, e o sotaque? Porque muitas pessoas reclamam do sotaque irlandês. Sim. Detalhe, o dono da casa, o Tony, ele fez uma piada dizendo que ele não entendia os irlandeses, sendo que tem uma amiga dele que ia lá na casa que ela era irlandesa. E ele ficava tirando sarro dela, falando que não estava entendendo o que ela estava falando. É bem difícil. É que eles têm uma... Como que eu posso explicar? Além das gírias que eles já têm, quando eles vão falar, eles falam... Eu não sei explicar. É realmente complicado de entender o que eles falam. Eu acredito que depois de um tempo você tem que conviver, você tem que escutar, você tem que acostumar o seu ouvido para entender aquilo. Quando você tá já nas ruas que alguém percebe que você não fala a língua nativa, eles falam mais devagar,
para você entender, para conseguir se comunicar. Mas olha, é difícil. É difícil. Aliás, se você conhecer algum irlandês que tá vindo pro Brasil, já fala, e ainda mais para São Paulo, fala que eu recepciono essa pessoa. Só pra ela vir aqui no meu podcast. Porque eu quero muito entrevistar o irlandês. Eu entrevistei pessoas de 12 nacionalidades. Duas delas eu não falei inglês com elas. Eu já trouxe aqui uma moça da Inglaterra, falei inglês com ela. Uma moça da Suíça, falei inglês com ela. Um cara da Austrália. Um cara da Nigéria. Um cara de Uganda. Um venezuelano. Que a gente falou boa parte em português, mas falamos também inglês. Uma cubana. Ai, que gostoso. Que foi só Da 100% hora. em português. Uma peruana, 100% em português. Que gostoso. E um colombiano, que nós falamos 100% em inglês, porque eu não falo espanhol. Aham. Ele não falava português e nós Uma língua falamos em comum. em inglês. Ai, que gostoso. Várias nacionalidades. E uma coisa que ele me falou foi... Ele foi para os Estados Unidos. Sim. Ele falou, pô, Giovanni, eu aprendi inglês na Colômbia. Aham. Quando eu fui para os Estados Unidos, cara, outra É coisa. diferente, sim. Totalmente, cara. É totalmente diferente, sim. Eu acho engraçado, por exemplo, na Irlanda que eu tô morando. A Irlanda recebe imigração de todas as partes do mundo. Então, na Irlanda a gente tem brasileiro, claro, tem espanhóis, tem italianos, tem de tudo, tem alemães, tudo, tem indianos, e cada um deles tem o seu sotaque. E aquele negócio, já é difícil entender o inglês irlandês, você conseguiu entender o inglês de diferentes nacionalidades é hard, é bem complicado. Mas o seu ouvido começa a se acostumar. E você começa a conseguir entender o que as pessoas querem dizer em seus diferentes sotaques. Entende o que eu quero dizer? E o ouvido começa a ficar cada vez mais fácil de captar informações. É bem interessante. É uma questão de adaptação. Sim, Por exemplo, eu no aeroporto falei com pessoas de muitas nacionalidades diferentes. sim. Mas eu trago a minha mensagem no Exchange Pass, que falar inglês é falar com o mundo e não falar com uma nacionalidade só. Muitas vezes eu recomendo para os alunos, aliás, você que tem aula comigo, Aham. você acessa as aulas na plataforma? Às vezes. O Exchange Pass. Lá tem uma live que eu fiz sobre listening. E na aula de listening eu mostrei alguns sites bons para você praticar. Tem site que tem mais nativos americanos e tem outros sites que tem muito estrangeiro. Aham. E tem pessoas, professor, mas não é confuso eu aprender inglês? Por exemplo, você tem uma vertente mais americana e eu de repente pegar um vídeo de uma pessoa de outra nacionalidade? Aham. Aí eu falo assim, se eu hoje falar assim pra você, vou te pagar um intercâmbio, escolhe o país que você vai poder ir pra lá. Quando você chegar nesse país, você vai falar somente com nativos? Não, você vai falar também com estrangeiros. Logo, não faz sentido você aqui estudar somente com falantes nativos, sendo que lá você terá que entender pessoas de diferentes, outros sim. sotaques. Sim. Não faz muito sentido. Sim, exatamente, sim. Eu acho bem interessante isso, principalmente também porque quando a gente está lá, a gente trabalha nos outros países, a gente tem a comunicação com várias pessoas de vários diferentes lugares e às vezes para mim, é mais fácil entender o espanhol falando inglês do que entender o irlandês falando inglês. Ou o italiano falando inglês também é mais fácil para mim do que um francês. Você entende o que eu quero dizer? Talvez Entendo. até mesmo pela questão da língua latina. Ser muito mais fácil de captar algumas informações, alguns pontos chaves na comunicação do que pessoas de outras nacionalidades. Eu costumo achar complicado também entender indianos falando inglês. Isso que eu ia perguntar, do indiano, porque todo mundo fala do É indiano. complicado, mas depois de um tempo você começa a pegar os pontos chaves da comunicação e começa a ficar cada vez mais fácil de entender o que eles querem, onde eles querem chegar. Porque você vai analisando padrões. Sim. Por exemplo, eu falei com um chinês que eu fui trabalhar como intérprete numa empresa de automação industrial. Aí foram 3 horas de conversa com um jovem chinês. E ao invés de falar anything, primeiro, pessoal, muitas pessoas têm medo, aliás, do som do TH, esse th. Mas não são todas as nacionalidades que fazem o som do TH. Os irlandeses fazem? Acredito também, depende do irlandês. O grupo que eu costumava conversar, não muito. Também acredito que depende muito da região, região da onde pessoa. a pessoa está localizada. Sim. Porque normalmente as pessoas, até professores de inglês, ensinam o som do TH com esse th. Então, anything, something. Com esse th. Entretanto, o que esse chinês fazia? Ele falava anything
O TH dele não soava nem com um som parecido com F, soava com um som parecido com S. Então ficava sim. Nossa, até eu perceber que esse era o padrão de pronúncia dele, nossa. Foi ali um esforcinho de pegar o contexto, entender o que ele estava querendo dizer, pegar o contexto geral da conversa. Sim, você vai pelas suas vias, sim. Mas então pra você o top 1, por exemplo, de não conseguir entender, qual a nacionalidade? Olha, Da sua experiência. Talvez irlandês já é difícil o suficiente, mas eu acredito que asiáticos, Asiáticos. de forma geral. De forma geral, eu acho bem complicado, porque eu vejo também esses tipos de padrões. O meu primeiro landlord da casa que eu morei em Limerick, ele... Eu não lembro qual que era a nacionalidade dele, mas era asiático, alguma parte. Eu não entendia o que ele falava, eu não entendia nada. Depois de um tempo, sempre porque ele falava muito, então meu ouvido começou a se acostumar com o que ele estava querendo dizer. E eu comecei a entender, mas foi muito difícil. E ainda assim, se eu escuto algum asiático, alguma pessoa da Ásia conversando, tentando se comunicar, eu tenho muita dificuldade para conseguir captar exatamente o que a pessoa está querendo dizer. É bem difícil. É porque também eu acredito que talvez a minha comunicação com o asiático seja até pouca. Agora, por exemplo, com o indiano, eu discuto direto, porque tem muito indiano. Então, é difícil também, mas acredito que meu ouvido está tão mais acostumado do que está acostumado com o asiático. Então, para asiático, talvez meu ouvido demore mais para assimilar. É sempre essa questão de constância. Quanto mais você ouve, mais você vai gerando padrão e mais vai ficando tranquilo para você. Sim. E hoje, você se vê saindo da Irlanda? Não, é um assunto bem interessante, bem complicado. Na verdade, não consigo me ver nesse momento em outro país para morar. Eu sou uma pessoa totalmente aberta a todas as possibilidades, a todas as situações, mas é complicado. Na Irlanda, eu construí a minha vida, eu tenho meu emprego, a academia que eu faço, meus amigos, o meu grupo, então se tornou a minha vida aquele lugar. E eu não consigo realmente me ver iniciando a vida novamente. Em outro lugar, talvez se eu sempre fui uma pessoa aberta, eu acho que eu consigo, mas não é o meu momento para agora. Entendi. Eu até lembro da última aula que nós fizemos, você estava num parque, Sim, lá sim, na Irlanda. Eu falei, nossa, que gostoso. Eu aqui me forçando pra não desconcentrar da aula, tentando ser profissional, eu falando assim, nossa, E que o gostosinho. esquilinho passando. Sim. Cara, é muita qualidade de vida. Sim, é muito diferente. E eu gosto bastante, porque a gente faz as aulas através do celular, online. Então eu posso estar em qualquer parte. Eu já fiz algumas videochamadas, eu estou em Galway, em outra região. Aí eu gosto de virar a câmera e mostrar. Olha só, olha o barco passando, olha isso, olha aquilo, olha o pôr do sol. Eu adoro fazer essas coisas, mostrar para minha família, mostrar uma realidade diferente. E você tenta persuadir a sua família a ir pra lá também? Tento. A minha irmã esteve lá comigo agora por 2 meses. Ela morou comigo e ela trabalha remoto. Então, ela estava trabalhando na minha casa, eu ia trabalhar, nos finais de semana a gente viajava. Foi maravilhoso. Ela amou viajar pela Europa. A gente viajava todo final de semana. A gente foi o primeiro final de semana para a Escócia, Paris, Bélgica, Amsterdã. E por aí foi. Cada final de semana um lugar diferente. Muito gostoso. É muito fantástico isso, porque, primeiro, viajar pela Europa é barato quando você está lá. Muito, muito. Segundo, é muito fácil a locomoção para você sair de um lugar e ir até o outro. Sim. O que a gente, pra cá, é muito difícil. Mas eu também até falei, acho que há 2 episódios atrás, sobre como o Brasil é extenso. Logo, é muito difícil a locomoção para outros países. Entretanto, quando você pega a Europa, são países muito pequenininhos. E tem uma ligação. Eu falei, pô, se aqui no Mercosul tivesse um trem, um metrô, um trem bala, para você viajar de um país para o outro, nossa, seria fantástico pra gente. Imagina só viajar todo final de semana. Sim. E o dinheiro rende. Sim. Porque eu lembro que eu fui pra Inglaterra com 1.000 libras.
E eu perguntei para as pessoas como seria um salário mínimo da Inglaterra. E eles recebem por hora. Sim. Mas eles me ajudaram a fazer um cálculo, né, do tanto que eles recebem por semana e para depois calcular para o mês. Uma pessoa que acabou de sair do ensino médio e tá no seu primeiro emprego num mercado como atendente, ganha 1.000 libras. Eu levei 1.000 libras. Porque eu não consegui juntar mais, queria ter levado até mais. Mas assim, com 1.000 libras, eu viajei para 8 cidades. Sim. Na Inglaterra. Eu comprei muita coisa pra mim. Saí pra comer várias vezes. Sim. E ainda sobrou dinheiro. Sim. E eu passei um mês inteiro com esse dinheiro. Conseguindo fazer exatamente a mesma situação eu vejo na Irlanda, o mesmo padrão. A gente recebe o custo de vida da Irlanda é um dos mais caros da Europa. Caraca! Sim, mas faz render. O que você ganha, o que é o aluguel, o que é a comida, se você souber administrar isso sem exageros, levando uma vida normal, constante, é possível fazer muita coisa. Muita coisa. E você teve ainda um aumento de salário por conta da sua graduação. Diferente de uma pessoa, sei lá, que chegou lá, não fala nada de inglês e vai fazer um trabalho mais, tipo um cleaner, né? Uma pessoa que faz limpeza. Na questão de salarial, vai com base já na diferença de general skill e critical skill. Cada um deles tem um mínimo salário para cada um deles. Então, o meu está enquadrado dentro do general skill. Então, eu tenho um valor mínimo que eu tenho que receber para eu poder ter o visto. Atualmente é 34, 36, eu nem me lembro mais. Eu acredito que é 36 mil anual, enquanto o critical skill, realmente não me lembro. Eu não me lembro se é 39 ou 42 mil anual. Eu realmente não me lembro, não tenho certeza. Caraca. Não me lembro mesmo. E a sua irmã, ela ficou esses 2 meses com você e ela voltou pro Brasil? Voltou. Mas ela não ficou com vontade de ficar por lá? Ela teve um probleminha que é bem interessante, chamado weather. Clima, assim. O clima na Irlanda é muito frio. A gente tá bem acima. Então, enquanto aqui é verão, lá agora é inverno. Não, ao contrário. Enquanto aqui a gente tá no inverno, lá é verão. É esse período de junho. Então, a máxima da Irlanda de verão é 25, 27 máxima. E a mínima eu já peguei até -10. E tudo congela, o chão congela, fica escorregadio. É cruel, é muito difícil. E minha irmã já achou difícil essa questão do verão na Irlanda. Porque ela não viu o inverno. Peraí, ela não se adaptou com o clima no verão? No verão, exatamente. Mas ela morou no Brasil. Exatamente. Mas como? É porque lá é frio. A máxima, assim, tava chegando em torno de uns 20 quando ela tava lá. E, assim, isso é muito lá. Entendo. E aqui, 20 é o mais frio, então... E, assim, as pessoas, elas têm critérios diferentes. Porque temperatura... Se um lugar é bom pra morar, pra mim, temperatura é algo que eu falo assim, cara, eu vou me adaptar, não importa. Não importa, eu vou me adaptar na força do hábito. Sim. Vou ficar até dar certo. A minha irmã, ela gostou, na verdade, bastante lá, mas é diferente. Eu acredito que ela precisaria de um tempo para se acostumar com lá da mesma forma que eu. Mas uma coisa que eu percebi que ela estranhou bastante já foi o clima, que é igual está hoje. É tudo cinza. Tudo cinza. Mas, assim, a maior parte do ano é isso. Poucos dias você vê a luz do sol. Caraca. Depende até do humor da pessoa, você fica meio... Isso é um problema. Eu vi muitas pessoas durante o meu tempo de Irlanda, durante esses 2 anos. Eu conheço muita gente, e entre essas pessoas, muitas pessoas que voltaram porque não conseguiram se adaptar com esse clima. É depressivo. Deixa as pessoas depressivas sem querer sair de casa. Então, vai muito da pessoa. É complicado. Cara, não sei se eu já me adaptaria nesse sentido, mas... Ainda assim, tudo é um teste, mas o principal dela foi isso. Eu pensei que seria até uma questão de saudade da família. Sim. Provavelmente é muito solitário também. Você morar em outro país, basicamente sozinho, é bem solitário e bem difícil. Principalmente no inverno, quando além de ser inverno, também é Natal. Data comemorativa, você quer estar com a família e... Você faz videochamada, todo mundo no churrasco, na praia, sol, e você lá passando frio.
Mas sozinho. É essa deve ser a complicado. parte legal do trabalho da sua irmã, que é um trabalho remoto. Porque, pô, se eu faço um trabalho remoto, vou juntando meu dinheiro, deu final do ano, eu Aham. saio Sim, sim, e venho pra cá. sim, É porque se você consegue aumentar a sua renda sim, pra ter uma vida confortável, primeiro que, por exemplo, quando eu fui pra Gramado, é frio. sim. E eu, dentro da casa, eu estava de shorts e camiseta. Por quê? A casa é Aquecedor. adaptada, sim. A casa Todas é as casas adaptada lá a isso. são adaptadas e tem aquecedor. Sim. Então, se você tem um aquecedor na sua casa, Aham. lá fora pode dar -10, não importa. Porque Sim. você é ali dentro. Agora, o problema é, se você é uma pessoa que quer sair E não putz, pode, sim. É complicado. Mas eu acredito que essa questão do clima vai muito, muito da pessoa mesmo. Eu consegui me adaptar muito bem mesmo, porque eu sempre gostei mais desse tipo de clima mais frio, de clima mais, de lugares mais quietos. Então, para mim, eu já estava no meu habitat natural. Mas para muitas pessoas, muitas delas estranham e sentem essa falta. Então, é muito da experiência da pessoa. I want to make a question in English for you. Is that Alright. okay for you? All right. How would you rate your English level right now? Now I think B3, B1, B2. I am not sure, to be honest. I think for long time, how I say to you, like, I don't really know rules. I don't really know if I am talk properly, right, wrong. Don't really know. I just talk, because Ireland make this to me, So. Yeah, and you are understandable, right? Yeah, until now, yeah, but yeah, it's like that. I just talk, so I don't really know one level I can have. Maybe B1. I think B1. Yeah, I For- think you are between A2 and B1. But Yeah. you're doing great because the most important thing is understand and be understood. Yeah. If you understand people, I remember when I was in England, there was a girl from Italy. Her name was Linda. And Linda, she moved from B2 to C1 class. Why? Because her listening was pretty good. She made a lot of mistakes in her grammar, like about prepositions in, on, at. And also she had a strong accent, making it hard sometimes to understand her. But she was able to understand very well. So she moved from B2 to C1. The most important thing is understand. Because if you know how to speak 100 sentences, but you don't understand the person, Yeah. like, it doesn't mean anything. Yeah, I was talking, I think it was yesterday, with a friend, Irish friend, and he was saying to me, like, I can really understand what I say, but he don't really understand what I write. And I start to think, like, what? I thought I was writing properly, so I think now my speaking is better than my writing, but my listen, I think is not good too. But I think I stay in a lot, like, stressful moments, and my listen start to be better. I don't really better. yeah. My vocabulary is not good. I don't really know a lot of words. I don't know. But if you talk to me, I can really understand you, and whatever person who is talking, I can understand. I don't know explain how. One thing, how many minutes do you study per How day? many? How many minutes do you study per day? Usually between 1-2 hours. 1-2 hours? Yeah, I try. And this included like a C movies. So you decided if this is a study or not. Kinda, like it can be a way of studying, but it also can be only a delighting moment. It depends, like if you are focused in the about understanding, about listening, or you are just chilling out and looking at the TV, just watching the movie. It matters. It matters. When I start is like that, but after I change, and after I chill, and all right. Because I remember I was watching a TV show called a series, How I Met Your Mother, I like that. and
one of the characters, he said, I'm going to show you something that is going to blow you away. And I said, wait. Blow I away. understood almost everything. I knew how to write blow and how to write away. But I said, well, I don't know its meaning. Together. So I wrote the whole sentence and then I searched the meaning. You know, this is I study. Or for example, when I used to study with, what is the name of that TV show? The Voice. American The Voice. I only like the American The Voice. And that there is the battle, you know, when two singers, they are like in a battle to see who is gonna win Okay. to move forward. And one person said, I'm going to give you a second to take this all in, because the performance was amazing. And I said, wait, I'll give you a second to take this all in. Oh, take in. I wrote the sentence. I searched for the video on YouTube. You know, this is a way of study. When you get, mainly you, because you have a good English level, to get specific words, expressions, and sentence, to analyze it and check how you can use in your daily routine, for example. It's like expression sometimes and phrasal verb. Phrasal verbs, yeah, that's it. Let's switch to Portuguese again. All right. Voltando aqui pro português, o que eu tava falando pra Carol, muito é questão, depende do seu nível de inglês, você já consegue pegar frases, expressões pra você estudar elas no momento que você está assistindo um filme ou uma série. Porque dá pra estudar com filme e série, mas a maior parte das pessoas só assiste o filme, só assiste a série. Aí não fica bem, é um estudo passivo. Sim. Que você não força o seu cérebro a lembrar das informações. Sim. Porque, sinceramente, com o seu nível de inglês, e a gente vai trabalhar muito isso, o que eu acho legal? Primeiro, FlexG, o aplicativo que você tem lá no celular, diariamente fazer o FlexG. Além disso, eu pegaria o TED Talks. Pra quem não sabe, o TED Talks é um site de palestras onde tem diversos tipos de assuntos. Desde, sei lá, o professor gosta de biologia, crescimento pessoal, mentalidade. E tem como você pegar por tempo de duração. Pega o menor possível. Ai, sim. Aí você pega ali de 0 a 5 minutos. Vai imprimir tudo que tá escrito, vai praticar o seu listening e vai ficar ouvindo. Ouça por 1, 2 semanas o mesmo. Até você conseguir ouvir sem precisar ler o script. Depois você vai pegar as palavras que você mais achou interessante, aprender nesse TED Talks, e você vai fazer frases, utilizar essas frases e essas palavras no seu dia a dia. Sim. Logo, foca em palavras úteis. Sim, é muito bom, porque na verdade quando eu mesma começo a assistir os filmes, eu começo assistindo os filmes com o objetivo de ir captando as palavras, o listen. E quando vou ver, passa uns 5, 10 minutos disperso, já era. E no final das contas só tô assistindo. E acabo, tipo, se tem palavras, expressões ou coisas que eu não conheço, eu acabo deixando passar e vou no contexto do que tá acontecendo. Então, aí já morre o que começou como estudo. Para mim também, às vezes, eu gosto muito de ler livros, mas quando eu vou ler livros, eu gosto de ler livros com muito mais calma, que eu gosto de... Eu pego só uma página para ler, porque eu leio muito bem essa página. Sim. Igual aquela aula que nós fizemos com o menino do pijama listrado. Sim, exatamente. Eu faço exatamente aquilo. Aí eu gosto de fazer isso. Então, são duas formas. Eu acredito que, às vezes, quando eu posso pegar uma coisa... não tão extensa, dá muito mais foco ao que realmente eu estudo, ao listen, ao speak e ao understand, you know? Você entende o que eu quero dizer? Entendo perfeitamente. Sim. Uma coisa legal pra você fazer, você já pensou em fazer um teste de proficiência? De inglês? Isso. Na verdade, eu já tinha feito alguns, mas faz 1 ano. Mas durante esses 1 ano, eu basicamente parei o estudo do inglês, que foi quando eu consegui o meu trabalho. Sim. Então, o foco foi totalmente no trabalho, então eu perdi um pouco do estudo do inglês. Então, se é possível que entre antes e agora há uma diferença de level, eu não acredito que para maior. Porque quando a gente para, muitas coisas ficam esquecidas. Exatamente. É mais regressão do que avanço, sim. Eu perguntei porque tem o IELTS, por exemplo.
É um teste muito legal. Pra entrar nas faculdades. Isso, se eu não me Sei engano, ele é qual até mais fácil que o TOEFL, por exemplo. Uhum. E o que eu acho de legal nesse teste é que eu consegui achar, por exemplo, provas modelos de pessoas que tiraram a maior nota. Legal. O que eu vou fazer? E prova escrita, por exemplo. Padrões. Teve uma que era uma prova escrita, deixa eu lembrar aqui. Você está com um problema na maçaneta, no handle, né? Na maçaneta da porta da sua casa. Escreva uma carta pro dono da casa explicando a situação e pedindo uma solução. Escreva no mínimo 150 palavras. Olha como é um teste legal para você fazer. Sim. Aí o que eu fazia? Eu pegava o modelo nota 9 da prova, via como a pessoa escrevia. Você trabalha por modelagem. É o que eu falei para você, inclusive, com relação aos tempos verbais. Como você faz para não errar os tempos verbais em inglês? Sim. Entende a lógica? O simple present é um relato. Present continuous é uma ação. Porque, sério, gente, se vocês colocarem no Google, o que é simple present? Ele é, verdades universais. O que é uma verdade universal? Uma coisa que é uma verdade para você pode não ser uma verdade para mim. Sim. Fica meio difuso isso. Sim. Agora, o simple present é um relato. Eu trabalho todo dia. I work every day. Um relato. I'm working. Eu estou trabalhando. É um present continuous, é uma ação. Sim. O simple past, uma ação no passado. Perdão, o simple past, um relato no passado. O past continuous, uma ação no passado. Legal. Peguei isso como elemento, vou escrever uma frase e vou escrever outras frases sobre isso. Escrevi as frases, gravei bem os tempos verbais, eu escrevo a minha rotina em poucas frases e de forma consciente, analisando o tempo verbal que eu estou utilizando. Isso já ajuda muito e falar, pronunciar em voz alta. Sim. Na hora que você precisa levar isso pra frente, putz. É muito mais fácil. Muito show de bola, é muito show de bola. Eu acho muito engraçada essa questão, por exemplo, de tempo verbal, porque é exatamente isso. Quando a gente tá aprendendo, a gente tem que focar o que é o tempo do quê, mas quando os nativos falam, é aquele negócio, ninguém pensa exatamente que tempo que tá usando. Igual a gente mesmo no português, a gente não exatamente pensa o que tempo que a gente tá depois, é tudo muito natural. Então, da mesma forma, quando a gente começa a colocar isso em sequência no nosso dia a dia, vai se tornando natural também pra gente. No inglês eu falo. Sim, exatamente, porque eu falo pros alunos, eu estudo inglês até hoje. Como que eu estudo? Sempre alguma coisa nova, sim. Exatamente. Muitas vezes as coisas que eu levo pra vocês na aula, eu estudei. Falei, pô, isso daqui é legal, essa expressão é legal, essa frase é legal. Sim. Até pra eu manter o mesmo nível e não cair o meu nível sim. de inglês. Sim. Aí eu trago elementos mais avançados. Sim. Eu tenho 2 alunos que eles estudam TI. Eles fizeram uma primeira apresentação pra mim. A apresentação fica gravada, eu dou feedback. Depois você vai ter que fazer uma apresentação pra mim também. Você tem computador? Tenho. Ótimo, porque no dia você vai precisar estar no seu computador. Bom saber. Aí, depois do feedback, nós fizemos a segunda, já marcamos a terceira. E a partir disso eu vou explicando gramaticalmente o que faz sentido, questão de vocabulário, que vai fazendo sentido pro aluno avançar na apresentação. E quando ele olhar a gravação da primeira, ele realmente fala, pô, eu evoluí. Realmente eu consegui melhorar esse elemento aqui. Entre o antes e o agora, sim. É muito importante fazer essa análise e manter a constância no estudo. Sim. Isso é algo Exatamente, sim. bem desafiador, aliás, para alguns alunos. Muito. Eu acredito que quando a gente tem muito mais contato, por exemplo, morar na Irlanda, você vai trabalhar, a maior parte das pessoas com quem você vai trabalhar são irlandeses, são pessoas ou nativas, ou pessoas, todo mundo vai ter que ter o contato com o inglês ali. No meu trabalho eu não consigo ter tanto contato com o inglês. Eu tenho, mas eu diria que meio a meio. E às vezes, sendo bem sincera, eu sinto um pouco daquela falta de puxar um pouco mais o inglês, entende? Inclusive é por isso que eu gosto muito de ter as aulas com você, porque eu sei que você sempre puxa muito para aprender. E é isso que eu falo. Às vezes também é uma coisa engraçada sobre a Irlanda. Os irlandeses são pessoas muito gentis, muito educadas, então eles respeitam muito a sua forma de falar. Às vezes eles não entendem, eles vão perguntar de novo, vão usar o tradutor, mas eles são muito gentis e às vezes você está falando alguma coisa errada e eles não te corrigem. E é o que eu estava falando, e eu vou falar coisa errada para o resto da minha vida se alguém não me falar que está errado, porque não é aquela não é a minha primeira língua. Então, eu não tenho certeza se eu estou falando corretamente. E é muito engraçado isso. Eu acredito que é tanto um treino meu pessoal, quanto
falar ali fora e ver se a pessoa realmente está tendo o entendimento correto do que eu estou querendo dizer. Exatamente. Porque eles não vão me corrigir, então. O nativo, ele acha legal quando você fala o idioma dele. Uhum, Ele sim. já fica, caraca, essa pessoa está falando o meu Você idioma. fala. Logo, ela nem se preocupa muito em corrigir você gramaticalmente, mas fala, caraca, ela tá Sim. tentando. Sim. Assim como nós fazemos com o gringo também. Você fala, pô, o gringo falou uma frase em inglês, você já fica, pô, legal, a pessoa tá tentando. E aí Sim. não tem essa questão da correção. Sim. Eu tive essa conversa uma vez com um colega meu e eu tava falando exatamente isso. Eu fui lá e perguntei, olha, irlandês. Então eu fui perguntar, olha, estou falando corretamente? Eu não tenho certeza se estou falando corretamente. E ele foi lá e respondeu, não, tem algumas coisas que você está falando errado. Então, por que você nunca me corrige quando eu falo essas coisas erradas? Porque às vezes quando eu vou falar alguma coisa em português para você, você quer saber exatamente se você está falando correto, não tá? E eu estou aqui pedindo para você, porque a nossa comunicação é inteira em inglês. Se eu falar alguma coisa, por favor, me corrija. E ele, mas são só algumas coisinhas, não tem tanta importância. Eu entendo no final o que você quer dizer. Mas eu não estou, entende? Ainda não estou falando correto. E se alguém não barrar ali o que está errado, eu vou continuar sempre falando errado, entende? Não consigo passar para o próximo nível se não houver uma interferência ali. Exatamente. É complicado. Eu acho que o mais importante, até pra gente finalizar, é estudo consciente. Porque se eu sei que eu faço uma coisa muito errada, eu tenho que conscientemente fazer aquilo de forma correta. Sim, sim. Fica maçante no começo, mas depois o seu cérebro vai natural. pegando o ritmo. Muitas pessoas que dirigem, eu uso isso como exemplo. Pô, você tá ali dirigindo, precisa trocar de marcha. Depois de um tempo, você troca de marcha naturalmente. Sim, cozinhar. Exatamente. Eu falo pras pessoas, até hoje eu olho no YouTube pra fazer arroz. Porque eu fico com alguma dúvida. Porque eu faço arroz uma vez por ano, 2 vezes por ano. Sim. Mas pessoas que fazem arroz constantemente, elas simplesmente vão lá e fazem. Sim. Às vezes elas não sabem nem explicar. Não pensam. Elas só, tipo, pô, eu faço. Natural. Sim, exatamente. É uma coisa muito louca. Sim. E pra gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem pra a nossa audiência, pra alguém que quer aprender inglês e até fazer um intercâmbio sobre coragem, sobre toda a sua trajetória. A verdade é que, na verdade, eu recebo muitas perguntas de pessoas que estão aqui, que têm a intenção, que querem fazer, mas não sabem exatamente, porque realmente eu entendo, é uma coisa muito nova, muito distante, muito diferente. Mas, assim, eu diria da mesma forma que eu fiz, só vai e faz acontecer, assim. Vão ter milhares de dificuldades, vai ter vários impeditivos, vai ter milhões de coisas durante esse processo, mas se você não tiver força, não tiver o objetivo, é ali que eu quero chegar, você não sai do lugar. Eu não estou falando nem só do intercâmbio, mas de qualquer coisa da vida. E eu acho, para mim, eu tenho até hoje, para mim, a experiência do intercâmbio foi definitivamente a melhor experiência da minha vida e continua sendo. Eu não consigo mais me ver de outra forma. Não consigo mais me ver realmente em outro país. Eu estou muito feliz na Irlanda, eu gosto muito disso, eu gosto muito da experiência do meu trabalho. E eu acredito que todo mundo merece ter uma experiência bem vivida como essa. E a gente tem muitas dificuldades durante o processo, muitas dificuldades mesmo, mas a gente tem que enfrentar. E eu acho que isso torna as coisas mais significativas, entende? Exatamente. E eu só diria para qualquer pessoa que quer fazer, só vai lá e faz. Vai e faz acontecer, é a melhor coisa. Show de bola. Pra você que está aí assistindo a gente, olha só como foi transformador esse episódio pra você que queria saber um pouco mais sobre a Irlanda, até sobre a Inglaterra, que nós também falamos aqui sobre a Inglaterra, sobre intercâmbio, sobre aprendizado do inglês. Minha aluna aqui deu uma palhinha, falou um pouquinho inglês comigo. E se você quer aprender inglês, tem o meu curso Exchange Pass, com aulas gravadas do básico ao avançado, grupo de suporte, aulas ao vivo. No caso, a Carol não consegue participar das aulas ao vivo porque ela mora no outro lado do mundo, no outro lado do oceano. E a live eu vou começar a fazer novamente agora às 9 horas da noite. Pra você vai ser de madrugada, provavelmente. Você não vai conseguir acompanhar a aula, mas nós temos as aulas ao vivo. E a Carol, no caso, ela faz aula particular comigo, que já é mais individualizado. Tem aplicativo, que é o FlexD, que eu falei no episódio até anterior, que você consegue ter todo um acompanhamento mais individualizado. Você faz um teste de inglês no próprio aplicativo, ele vai sugerindo para você algumas atividades. Então, é muito bom.
o link de tudo estará aqui na descrição, inclusive do meu Instagram, para que você possa entrar em contato comigo. E, Carol, muito obrigado. Esse episódio foi muito legal. Você veio da Irlanda, e quando a gente vem da Irlanda, de um outro país, a gente, vem pra ver a família, pra resolver BOs, alguma coisinha que deixou no Brasil, e você ainda disponibilizou um tempo do seu dia pra... sempre acha um tempinho pra fazer as coisas. Eu que tenho que agradecer muito por estar aqui, porque eu conheço muitas pessoas que têm a vontade, mas, assim, não conhece alguém que realmente fez pra poder falar sobre. Então, acho que dá um incentivo pra quem quer ir. Muito obrigada a você pelo convite. Imagina que é isso. Então, muito obrigado a você que esteve aqui até agora. Se você ainda está aqui no vídeo, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal. Se aparecer para você a opção hypar, hype esse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Combinado, meus queridos? Muito obrigado pela audiência mais um dia. E até o próximo episódio. Tchau.